Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, mais uma vez estou diante de Ti, bendito é o Teu nome, honrado sejas eternamente, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor, e eu quero sempre Te louvar e Te bendizer, meu Pai, porque não há Deus semelhante a Ti, perfeito és, justo és, tremendo és, maravilhoso és, Senhor, e eu te adoro em nome de Jesus. Meu Pai, é um momento de importância estarmos na Tua presença, falar contigo, anunciar nossa alegria por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor faz cotidianamente, pelo Teu socorro bem presente na hora da tribulação, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos e derrotados, mas eu te agradeço, Pai. Continua conosco, olha para aqueles que vão ouvir, que vão acompanhar esta oração, este momento, Senhor, onde a Tua palavra é examinada, Pai. Um texto que nos faz ver qual a importância da pessoa do Teu Filho, Senhor, na terra. Te adoramos em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Estamos mais uma vez, hoje dia 7 de novembro de 2025, oração a toda hora. Como Jesus Cristo é mencionado na carta de Paulo no Novo Testamento, hoje estaremos começando a Epístola aos Filipenses. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele finalizou a sua carta com um pedido que os irmãos orassem a seu favor, dizia ele, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me de estar convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda, né? A oração dele foi ouvida. Por 3 ou 4 anos mais tarde, Paulo chegou a Roma, preso, é verdade, e ao encontrar-se com os irmãos da metrópole, o seu coração transbordava de alegria. Perto do fim da sua prisão em Roma, escreveu aos Filipenses, e com justa razão, essa carta é chamada de a Epístola da Alegria. Nada menos que 10 vezes é que a palavra aparece em forma de substantivo ou de verbo. Aparece na epístola e a carta é só de apenas 4 capítulos. Mas a gente percebe que não é o tamanho do livro, mas é o objetivo da mensagem de Deus para aquela época e para aquelas pessoas. Em poucos versículos se fala muita coisa quando a inspiração vem de Deus, porque a palavra de Deus ela nos leva a uma consciência, a uma reflexão. Muitas vezes uma só palavra dita, saída da boca de Deus é suficiente de nos restaurar e de nos fazer muito bem. Nosso versículo de ouro diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, para Paulo, se o Senhor está perto, não há motivo da gente estar triste. A gente pode passar por momentos de angústia, de tristeza, de tribulação, mas não é para essa tristeza tomar conta do nosso coração. Porque a Bíblia diz que a tristeza ela tem dois momentos. Uma é que quando ela é para a vida, ela se inclina para Deus. A nossa alegria
quando ela é de Deus, ela tem base forte, porque Deus é tudo. É o Todo-Poderoso, é grandioso, é restaurador, é transformador, é guia de todos nós. Mas quando ela é para a tristeza, para a morte, ela nos leva a pensamentos atrozes, vontade de se matar, vontade de desistir, desejo de parar tudo. É uma coisa horrível, né? Então, perto está o Senhor e eu espero que você creia nisso. Filipenses 4, 4 e 5. A carta aos Filipenses não tem um pensamento teológico organizado. No entanto, sobressai algumas doutrinas, a comunhão fraterna entre a comunidade, e o apóstolo, apesar de estar preso, Paulo vê nesses acontecimentos dramáticos uma fonte de esperança para o anúncio do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho se aperfeiçoa na fraqueza. Então, mesmo a gente atribulado, mesmo a gente passando por situações difíceis, mas com a presença do Senhor, com a palavra do Evangelho, esse Evangelho que é o poder de Deus, as coisas tendem a mudar. Por outro lado, os filipenses deveriam ser felizes em Cristo, mas também ser fiéis perante os falsos mestres, imitando primeiro a Paulo, né? Porque é o que eles viram. Paulo dizia: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, ou como filhos amados. Não que Paulo quisesse que as pessoas seguissem a ele, adorassem a ele, não. Era o tipo de vida que ele tinha, que apesar do sofrimento, mas ele era uma pessoa alegre, uma pessoa que tinha a alegria do Senhor, que é a força do Senhor dentro da vida dele, notadamente. Mas ele também aponta para Cristo, o sofredor, Isaías 53, né? Mas que Deus fez o Senhor de toda a criação, apesar do sofrimento, apesar do que Jesus passou na morte na cruz, mas Jesus não tinha motivo para tristeza, porque o motivo da alegria de Jesus é porque ele tinha vencido todas as coisas e agora estaria fundando a sua igreja na terra e a porta do inferno não prevaleceria contra ela. Então, uma característica fundamental desta carta é o tom afetuoso que perpassa em todo o texto. Como a alegria vem de Deus, a gente aprende que essa alegria nos motiva, nos anima, nos faz crer, nos faz esperar com paciência, sabendo que aquele que um dia prometeu há de cumprir. Diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós. Olha a palavra alegria aqui. Em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aqui está falando do arrebatamento da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vós retém no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Olha que graça maravilhosa, né? Porque tanto ajudava, como também lhe sofria. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho entranhável afeição em Jesus Cristo. Ele era uma coisa afetuosa, ele amava as almas, as pessoas que aceitavam Jesus e que eram servos de Deus. Ele amava essas pessoas e lembrava delas com alegria. E peço isto, que o amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor.
de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Porque Paulo, onde estava, ele estava louvando a Deus ou orando. E quem chegasse diante dele não ia encontrar um Paulo com um pensamento de derrota, se sentindo fracassado, se sentindo aborrecido, irado. Não, ele não ia encontrar. Ele ia encontrar um homem autêntico, lutador, batalhador, crente fortemente em Jesus Cristo, certo de que, ainda que viesse a morte, ele estava pronto para ir. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra confiadamente, sem temor. Filipenses capítulo 1, verso 3 a 14. A leitura é longa, mas mostra, condensa uma situação. Apesar de estar na prisão, apesar de estar passando por situação difícil, Paulo falava brandamente e acompanhava isso com ânimo e disposição, não com uma situação de vergonha e de muita mágoa, como muitos acabam vivendo, né, na mágoa. Outra coisa, na leitura bíblica do assunto, a gente continua o capítulo, do versículo 15 em diante, diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou na verdade, nisso me regozijo e me regozijarei mais. Por que será que Paulo poderia se alegrar com as pessoas que, mesmo com inveja dele, aproveitavam do fato dele estar na prisão, não poder ir, para falar mal da vida de Paulo, diminuir Paulo, dizer que ele se estava na prisão não era somente porque ele estava à defesa do evangelho, não. Alguma coisa, alguma situação, ele tinha falhado, Deus estava punindo e coisa parecida. Eles aproveitavam para colocar areia, né, para trazer dificuldade e até para trazer falsa doutrina para dentro da igreja de Jesus Cristo. Aí ele diz aqui assim: porque sei que disto me resultará em salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Cristo. Segundo a intensa expectação da esperança, que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha que maravilha de palavra, né? Maravilha quando a pessoa tem convicção de quem ela serve e como ela vai viver. Mas se viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Ou seja, Paulo muitas vezes sabia que ele podia morrer e ser recolhido para o paraíso, mas ele dizia: se eu vou ficar aqui e vai trazer mais gente para Cristo, mais pessoas virão para Deus, então eu já não sei o que fazer, se eu vou ou se eu fico, né? Porque se estava dando resultado, se estava dando fruto, se estava tendo almas aceitando Jesus, então Paulo estava alegre. Mas ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar ainda um pouco. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e do gozo da fé, ou seja, da alegria da fé. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto de Deus, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis e estáis em mim.
Ainda Filipenses capítulo 1, verso 15 a 25, 28 e 30. Observe que o Paulo fala e incentiva os irmãos a combaterem na fé, né? Mas não com tristeza, mas combater com alegria, sabendo que aqueles que estavam trazendo coisa ruim, prejudicando, falando mal do que Paulo pregava ou ensinava, e essas pessoas estariam contribuindo com a vida deles, dos filipenses, que eles aprenderiam que melhor é estar em Cristo do que viver uma vida sem futuro. Então, a carta aos Filipenses acontece assim. Filipe era uma cidade situada ao norte da Grécia, que Filipe II, da Macedônia, pai de Alexandre Magno, agregou ao seu reino, dando-lhe o seu próprio nome. Antes chamava-se Crênisde, Atos 16, 12. Paulo chegou a Filipos nos anos 49 ou 50, com Timóteo, Silvano e Lucas. O mesmo Lucas de Atos 16, 1 a 40. Faz a narração do fato da primeira pessoa do plural como um dos intervenientes nele. Então, ele chega nessa localidade e lá Paulo já vai falando do poder de Deus, da graça de Deus, da salvação que Jesus Cristo trouxe. Então, Paulo forma ali uma comunidade. Ele não tem uma sinagoga nessa cidade. Essa cidade de Filipe não tinha sinagoga e era um lugar onde mais Paulo se reunia com as pessoas. Mas Paulo vai viver numa comunidade. Foi em Filipos que começou a evangelização da Europa. Os judeus, sendo poucos, não possuíam ali uma sinagoga, mas apenas um lugar de oração. Na casa de Lídia, que Paulo batizou, fazia parte deste grupo. Formou-se aí uma pequena comunidade, sobretudo de origem pagã. Atos 16, verso 11 a 40, que é justamente aí que acontece aquela prisão de Paulo, né? Onde Paulo é chicotado, passa por situação de vexame, o Senhor abre ali as portas da prisão e assim vai. E Tessalonicenses capítulo 2, verso 2 também mostra alguma coisa sobre isso. Esta comunidade sentia-se particularmente unida a Paulo e dela receber do apóstolo os dons celestiais, os dons do Espírito. Não obstante, insistir no trabalho gratuito de fazer, ele mesmo trabalhava para sustentar a sua vida. Ele não vivia à custa de evangelho ou de oferta. As ofertas que Paulo pedia geralmente era para mandar para os irmãos necessitados, né? Ele incentivava os irmãos a contribuírem, porque a pessoa muitas vezes quer que Deus abençoe sua lavoura, abençoe seus negócios, mas ele não abençoa ninguém, ele não ajuda ninguém, não quer participar da necessidade de ninguém, de facilitar a vida de ninguém. Aí quer dizer, eu quero o bem de Deus, mas eu não faço bem ao meu próximo, aí não é correto, né? Aí está fora da vontade de Deus. Quando soube que ele fora preso em Éfeso ou em Roma, organizou uma coleta e enviou através de Epafrodito para entregar a Paulo. Epafrodito, porém, caiu doente, o que causou preocupação em Filipe, lá na cidade. Paulo, logo que a doença o permitiu, reenviou a Filipe com esta carta. Capítulo 2, verso 25, ele enviou para Epafrodito. Quando Epafrodito foi levar a contribuição dos irmãos lá para a igreja, lá para os irmãos que estavam passando necessidade em Roma, ele aproveita e depois envia Epafrodito de volta, mas só depois que Epafrodito consegue vencer a enfermidade. O que mostra que, apesar de Deus usar Paulo para fazer grandes milagres, mas nem todas as vezes o Senhor abençoava de modo a resolver o problema rapidamente. Nem sempre. Deus ele tem sua forma de agir. Assim como ele pode vir e ter milhares de pessoas doentes e ele curar uma só, ele tem esse poder.
É igual ao caso da viúva. Quantas viúvas em Israel não estavam padecendo fome? E Deus manda Elias à casa de uma só. Né? E lá ele não só faz um grande livramento da morte dela com seu filho, mas ele também acontece o milagre de nunca mais faltar farinha e nem óleo na botija. Por quê? Porque Deus é Deus, era Deus na vida do profeta. A data e local. Esta carta, pois com Colossenses e Filipenses, as duas é chamada de cartas do cativeiro. É provável que tenha sido escrita em Roma, Atos 28, 16, 30 e 31. No entanto, poderá ter sido escrita em um outro lugar, num outro cativeiro, capítulo 2, segundo Coríntios, capítulo 11, verso 23. Também em 1 Coríntios 15, 32 e 2 Coríntios 1, 8. Se foi escrita nessa cidade, a carta seria dos anos 56 a 57. Se foi escrita na prisão de Roma, teria sido nos primeiros meses de 63. A gente tem que ver que Paulo passou anos sendo preso. De um local ele foi mandado para outro, de outro para outro, e se não fosse o agir de Deus, ele com certeza seria morto ali mesmo, porque uma vez ele levou a açoite de tal modo que ele saiu, ele morreu, como se ele tivesse morto. Desmaiaram ele e pensaram que ele estava morto. Grave, era grande a situação, a dificuldade que Paulo enfrentava. Humanamente falando, as circunstâncias que Paulo escreveu essa carta exigiam que ele fosse triste, acabrunhado, sim, até cheio de ódio e de rancor e amargo. Vejamos a circunstância quando ele escreveu aos Filipenses. Há 4 anos tinha estado preso, e isso injustamente. As maiores autoridades que o examinaram declararam que Paulo nada fizera que merecia prisão ou morte. Diz assim: achei o que acusavam de algumas questões na sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou prisão. Quem escreveu isso foi em Atos 23 e 29, escreveu Cláudio, né? E Cláudio Lísia, a Festo. Também assim, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Atos 26, 31. Disse Agripa a Festo em conversa. Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 32. Finalizou Agripa, sua prisão, portanto, era injusta, e as acusações contra ele também, feita pelos seus próprios patrícios, os judeus, era falsa. Ou seja, os judeus aqui mais uma vez se envolvendo num derramamento de sangue inocente, né? Eles já tinham matado Jesus, já tinham contribuído para a morte de Tiago, já tinham contribuído para a morte de Estevão, e agora estavam trabalhando para fazer de alguma forma trazer a morte de Paulo. Tem muito sangue, né, na mão dos judeus, só Deus para ter misericórdia, né? Porque não é dos judeus todos, né? Mas de alguns judeus que preferiam negar a leitura da palavra de Deus, não absorver as promessas do Senhor para poder vivê-las e com isso evitar fazer a coisa errada. Assim somos nós hoje, se nós não lermos a palavra e deixarmos nos envolver pela palavra, nós vamos acontecer conosco que nós vamos também viver a religião apenas seca, vazia, né? Fria, sem amor ao próximo, sem amor e sem espiritualidade. E na prisão em Roma, 24 horas por dia, Paulo sofreu humilhação de estar acorrentado ao soldado romano que ele havia de servir de guarda. Imagine o quanto o guarda tinha raiva, né? Dele estar preso junto com Paulo. Ele tinha que ficar amarrado, Paulo, um ao direito, outro à esquerda. Você já pensou a raiva que eles tinham? Ele se sentiu raça pura, amarrado a um judeu que eles tinham ódio de judeu.
Como eles não podiam evitar isso, porque eles eram mandados por César, então eles tinham, com certeza, eles nutriam um ódio muito grande de estar ali perdendo parte da sua vida preso junto com um judeu, ainda que Paulo fosse cidadão romano, né? Aí por aí também já contava as injustiças de Roma. Muito bem, em Roma, gente que aspirava à liderança da comunidade cristã, esses homens escrupulosos, viam na prisão de Paulo uma oportunidade de desprestigiá-lo em proveito próprio. Paulo escreve: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Estes, por amor, sabem que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Está em primeira, também em Filipenses 1, 15 a 17. Observe que Paulo mostra que alguns estavam pregando lá na comunidade não por amor, mas por inveja de Paulo e tentando, de alguma forma, levar o povo a não dar a Paulo o devido valor e a devida honra. Outros pregavam por amor, e através das prisões de Paulo, se sentiam cheios de ânimo para continuar fazendo menção, porque Paulo estava ali preso não porque ele tinha cometido algum crime, mas porque ele falava de Jesus. Ainda mais Paulo deveria sentir-se frustrado, né? As igrejas que ele fundara estavam sem os seus cuidados pastorais e os seus planos para a vasta campanha missionária que o levaria até a Espanha. Estava parado. E, além de tudo, Paulo estava na véspera de comparecer perante Nero, o imperador, e, embora inocente, bem poderia ser condenado à morte. Que coisa, né? Muito sério isso aqui. Mas, mesmo assim, nós não encontramos em Paulo um homem com cara de derrota. Preso injustamente, caluniado por seus inimigos gratuitamente, seus planos frustrados, a sua vida em perigo, tudo isso deveria fazer com que Paulo fosse magoado, revoltado, vingativo e com uma total amargura. Mas longe disso, ele declara em verdadeira euforia da alma. Mas que importa, contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado ou por pretexto ou de verdade, nisto me regozijo e me regozijarei. Está em Filipenses 1, 18. Eu fico imaginando que muitos de nós, né? A gente sabe que há no meio evangélico, nas comunidades que prezam por Jesus, tem pessoas que vivem frustradas, que vivem magoadas, que vivem entristecidas, qualquer motivo quer sair das suas congregações, querem deixar de seguir a Cristo. Ah, fulano me olhou de cara feia, porque fulano falou isso de mim. Olha, isso nada das cadeias, do sofrimento, das peias, da prisão fazia Paulo deixar Cristo. Nada pode nos afastar de Cristo. Tem pessoa que não gosta da gente gratuitamente, tem pessoa que nos odeia até mesmo a nossa fala, não quer nem a gente perto. Muitas vezes a nossa vida incomoda outras pessoas, mas não é porque nós fazemos mal a elas, mas porque elas vivem entristecidas, elas vivem feridas, vivem magoadas. Elas não têm, assim, a alegria do Senhor na vida delas. Então, qualquer coisa é motivo para aumentar essa mágoa, essa atitude que muitas das vezes, em vez de trazê-la para perto de Deus, lhe leva para longe. Logo se vê a verdadeira alegria, não depende das circunstâncias. Qual o segredo, então? Alegrai-vos sempre no Senhor. O segredo está lá em Filipenses 4:4. O segredo de uma vida contínua de alegria está em Cristo. Cristo está em mim
e a minha vida está escondida com Cristo em Deus, dizia Paulo. Que importa que a tempestade ruja em torno dele? No Senhor sempre me alegro e sempre me alegrarei. O fruto do Espírito é alegria, e a alegria vem em segundo, ou melhor, é alegria, e a alegria vem em segundo lugar, logo depois do fruto por excelência do amor. Primeiro vem o amor, depois a alegria. Para mim, somos crentes alegres e isso não é normal para muitos, mas perfeitamente normal em toda e quaisquer circunstância, pois a alegria é fruto do Espírito. Vamos agora entender o que Paulo quer dizer quando nos exorta: alegrai-vos no Senhor. Novamente digo alegrai-vos. Nós vamos ver isso amanhã, com o término, né? Com a contínua palavra. Bendito seja o Senhor. Então, que você possa entender que estar em Cristo é ter uma alegria permanente. Afaste do seu coração ódio, tristeza, mágoa, aborrecimento. Porque as pessoas falam. Não ligue para essas coisas, não. Se livre dessas coisas. Mas eu estou desempregado. Bom, mas se você está desempregado e você vive uma vida de triste, como é que você vai orar ao Senhor com alegria? Como é que você vai buscar o Senhor com alegria, como a Bíblia diz? Né? Buscai o Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto de louvor. Como é que eu vou buscar a Deus com cara feia, aborrecido, irado? Não tem como Deus se agradar desse comportamento. Eu preciso me alegrar por ter um Deus que é conosco, por ter um Deus que faz obras tremendas, que pode abrir porta onde não há porta, que pode curar toda sorte de enfermidade. Pense nisso e adore a Deus e deixe a Deus alegrar seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que está no céu, nós estamos mais uma vez na Tua presença e Te glorificamos com toda a força do nosso coração. Mais uma vez oramos diante de Ti com confiança, entramos, como diz a Tua palavra, pelo novo e vivo caminho que foi nos aberto através de Jesus Cristo, Teu Filho, o qual aceitou tomar o cálice, Senhor, que era para nós solvermos, mas Ele resolveu assumir o nosso lugar. Então nós queremos te agradecer pela morte do teu filho lá na cruz, pelo sacrifício que ele fez por nós, por ele ter assumido não só o nosso lugar, mas levado sobre si nossas dores e sofreu o castigo que era para nós. Jesus assumiu esse comportamento de buscar um jeito de facilitar a nossa vida em compreensão do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu Pai, em nome de Jesus o Nazareno, onde tiver uma pessoa doente, o Senhor sabe, Senhor, que nós já oramos especificadamente por pessoas que estão passando por situação de câncer, de problema com o filho, de problema na sua empresa, de problemas, Senhor, sérios na sua família, mas nós estamos orando de joelho e clamando por essas pessoas, Senhor, para que essas pessoas alcancem a graça, a salvação, a bênção, a cura divina, o milagre celestial, e essas pessoas possam usufruir da tua compaixão e da tua misericórdia, onde o teu perdão é presente, onde a fortaleza vem das tuas mãos, onde a esperança se renova, onde a certeza de salvação também, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, visita esses lares, visita as pessoas que estão orando conosco, Senhor, que elas possam ter a sua mente esclarecida e a ousadia no teu espírito, acreditando, Senhor, em fazer o que é bom diante de ti, se apegar a ti, autor e consumador da fé de todos nós, Senhor. Assim recebe nossa adoração, nossa gratidão. Oramos pelo nosso país, oramos, Senhor, por cada
cidade brasileira, por cada município, por cada lugar longínquo, Senhor, de difícil acesso, por cada pessoa desempregada. Oramos, Senhor, oramos pelas perseguições religiosas, oramos por aqueles, Senhor, que não se contentam com a vida, estão sempre reclamando, entristecidos, magoados, qualquer coisa lhe ofende, qualquer coisa lhe machuca. Senhor, em nome de Jesus, ajuda esta pessoa a integrar-se na verdade e a estar em Cristo e a estar cheio do teu poder e da alegria que vem do céu e espantar para fora dela toda e qualquer coisa que entristeça o Espírito Santo da graça. Assim, Senhor, manifesto o meu louvor, minha adoração, te peço pelos meus filhos, pelas minhas filhas, te peço pelos meus amigos, te peço pelos meus cunhados, minhas cunhadas, te peço pelo meu genro, pela minha nora, te peço, Senhor, pelo pobre, pelo necessitado, pelo aflito, te peço pelos empresários, te peço nesta hora cura divina por aqueles que estão enfermos e passando grande aflição. Pai, em nome de Jesus, socorre esta família, socorre, Senhor, estas pessoas. Haja no Brasil. Tira para fora do tapete toda a podridão que está debaixo do tapete escondida, Senhor, que venha à tona e o povo brasileiro saiba quem está fazendo mal e como se comportar e reagir diante dos desafios. Continua conosco, Pai. Nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos e te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus.